Isso que você está fazendo aí é cretino. O Cruzeiro da calote de quem, galera? Não, peraí, ô Thiago. Peraí. Eu falo assim, colocando real, gente. Rapaziada, a situação do Atlético Mineiro, hein? Adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Rapaz, o bicho tá pegando lá pros atleticanos que estão desesperados, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui nesse corte. Já se inscreva, se assina, deixa o like no final do vídeo. Eu deixo aí minha opinião. Vambora. O jogador. Ele ainda não aconteceu, por isso você vai devolver? Não. Não é isso que eu tô dizendo. Devolver porque você não pagou. Você vai pagar? Ah, vou esperar para a justiça, paga na justiça. É habitual, calma lá, gente, não é assim. Então, se o Botafogo se dispôs a pegar de volta e você tem uma dívida assim, estratosférica, que você não vai conseguir pagar, estão falando aí que demoraria 22 anos para resolver o tamanho do problema, então convenhamos, gente. É aquilo que eu falo da oncinha no fundo do quintal. Você quer ter uma oncinha no fundo do quintal, você precisa dar leitinho e carninha para ela. Então, eu acho que o Botafogo deve ter feito mais ou menos como o Cruzeiro fez com o Inter. Ô Inter, aqui, vocês não vão conseguir pagar, que o Inter tá no bico da maritaca mesmo. Então manda para mim o Wanderson aí. Mas diferente. Eu não sou a favor dessas diferentes. Gente, peraí, diferente. Não, eu tô devendo e dar um jogador para pagar. Eu não sou a favor. Eu tô devendo o Botafogo. O Botafogo quer o jogador de volta, você vai lá devolver. Balu, eu não sou a favor desse negócio de ficar devendo, mas olha só. Nenhum de nós, se isso fosse o que você falou, iam devolver vários jogadores pro Atlético também. Tem o Atlético tem dívida aí. Você abre um precedente que não receber de vários jogadores. Você abre um precedente que não existe no futebol. Gente, eu não tô dizendo que seja que é uma coisa assim, ó. Ah, beleza, Botafogo, toma aí, tá tudo certo. Não, gente, não é isso não. O que eu tô dizendo é que se o Botafogo tem interesse, o jogador não aconteceu. Hoje ele não é indispensável. Não, mas pro então você pode pensar na possibilidade. Mas o Atlético hoje no elenco do Atlético ele não pode sair. Mas futebol não tem ninguém. O Atlético não pode fazer isso de 6 meses. Quem você vai colocar o Atlético em nenhum clube? Então tudo bem. Então com isso vocês estão... chegar pro Cuca e falar... Com isso vocês estão compactuando com a dívida, então. Tem que continuar devendo e não pagar. O Breno tá. Eu acabei de falar. Pelo que você tá falando, eu sou favor. O Breno mas está. hoje o futebol brasileiro... Galante, o Mas é o apagador universal. Eu não sou a favor do calote, mas... Aqui, futebol brasileiro é assim. Não, vem com essa não. O Flamengo dá calote em quem? Aqui, deixa eu te falar. O Vasco não pagou o Jair. O Santos não pagou o Patrick. Tudo bem. Então o nível do Atlético hoje que a gente tem que comparar é com Bahia, Vasco e Santos. Isso que você tá fazendo. Mas peraí, você tá falando de Flamengo e Palmeiras é outro patamar. Quem não paga? Infelizmente, quem não paga hoje é quem tá quebrado. O Atlético então tá quebrado. Cara, não, olha o balanço do Atlético. O Atlético tá bem. Eu acho que não, mas pelo amor de Deus. O que a torcida do Atlético arrota não é isso. O que a diretoria arrota algumas vezes não é isso. É que, vamos brigar, estamos com o elenco forte, estamos lá em cima, estamos lá no alto. Cara, você acha que o Atlético tá feliz de ver jogador hoje o Atlético então tá no mesmo nível do Vasco, do Santos? Você acha que tá feliz de ver todo mundo? É isso? Aqui, ó, como é que vai resolver o problema aqui hoje? O Atlético tá no nível do Santos, do Vasco. Nossa, diálogo. Vou fazer que nem o Dibu na mão. Vou fazer que nem o Dibu Martins. Diálogo na mão. Posso? Vamos censurar. Aqui, só um negócio. Cobre com a imagem aí. Não, tira a imagem do estúdio. Cobre aí que eu quero fazer igual o Dibu Martins aqui. Sabe quem me mandou a mensagem aqui agora? O Daniel Chatura. Mandou assim, será que eu consigo comprar uma Lamborghini no modo Atlético? Qual que é o modo? Você compra, fica 6 meses sem pagar as parcelas, fica dando rolê nela. 6 meses de Aí depois você precisava assim, fala alguma coisa. Aí devolver o dinheiro, devolver pegar o dinheiro de volta. Aí fala pro Chatura que o futebol ele é tratado de uma maneira diferente do que é a nossa vida comum. Deveria? Não deveria, mas é tratado de uma maneira diferente. Mas isso é um absurdo, Valor. Isso não pode ser. Mas ninguém falou aqui que não é um absurdo. Tira a imagem de novo do estúdio aqui. É o Dibu Martins. Aqui, Thiago, ó. É o Dibu Martins, Thiago. É aqui, Thiago. Isso é virtual autopeças, Thiago. Você, pode voltar. Falou que não é um absurdo, que é o que acontece no futebol brasileiro. Que todo mundo deve. Você disse isso. Não. Isso que você falou aqui. Você disse isso. Isso é o que acontece no futebol brasileiro. Eu falei que acontece e que eu não concordo. Mas, aí ó, tá vendo? Eu não concordo. O Mas é o apagador. Mas acontece. O Mas é o apagador. Não tem que acontecer. Veja bem, peraí. Peraí, ei, Tio, aqui ó, na cabeça do Galante, o que rola? Olha, eu fui ali, roubei um carro. Não, a cabeça do Galante. Na cabeça do Galante é assim, peraí. Na cabeça do Galante, eu fui ali, passei aqui do lado da banca, tem uns carros que ficam parados aqui embaixo, roubei um carro. Pô, Galante, você roubou? Mas tanta gente rouba, né? Não é assim. Isso que você falou aqui, ô Galante, isso aqui na minha mão, depois do que você falou, é um perigo para você. Presta atenção. Gente, vai rolar a coletiva amanhã, né, do Rafael Menin.
E aí a gente viu durante a semana, né, as matérias que vieram meio que preparando o terreno. E por que eu falo preparando o terreno? Porque as matérias, elas estão mostrando que efetivamente consta nos relatórios de gente que entende, que estuda, né? O Capello, que é arrebentado por torcedores aí, ele estuda, portanto ele tem credibilidade para falar do que ele fala. A Galápagos do Grafietti é empresa muito séria, e aí nós mostramos aqui tão somente, sem o menor conhecimento, mas também não somos tontos, né? É que nem se olhar para a tabela de classificação e ver lá, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, você vai ali, quem está lá embaixo? Entendeu? Então o relatório mostra que lá embaixo estavam Atlético e Vasco. Inclusive o Vasco, a 777, pretende leiloar, ou o Vasco pretende leiloar cotas do Vasco. Para quem quiser comprar, gente? É o desespero. Sabe? Então o Atlético está numa situação de que a dívida já bateu 2,3 bi, o Corinthians deve mais ou menos o mesmo valor, e olha a crise lá no Corinthians, torcida invadindo CT, e pressão, e CPI, e polícia e tal. O Atlético está com a dívida de 2,3. Então amanhã o Rafael Menin vai aparecer para dar uma coletiva. E eu só espero, sinceramente, né, o Galante vai estar lá, o Gabriel Marques vai estar lá, então eu só espero realmente que sejam respostas transparentes, direcionadas para a torcida do Atlético, que é a razão da existência desse clube. Porque a situação, segundo o que me consta, temos um amigo aqui da Band que o pai é da área contábil e o pai falou que a situação é realmente catastrófica, como o Elton já destacou aqui, catastrófica, e que a dívida é impagável. Duas situações. Ou você corta o seu orçamento para 1/3, para daqui X anos você conseguir pelo menos equacionar um pouco dessa dívida, ou você faz aportes. Só que nós temos que ver o seguinte, se amanhã o Rafael diz assim, eu quero botar 700 milhões aqui no clube, os outros sócios vão aceitar? E se eles não aceitarem, aí eles serão diluídos? Nós precisamos saber disso. Porque há um movimento em que a dívida só aumenta. Eu estou cobrando aqui, né? A cada relatório, gente, o alto executivo do Atlético é o Bruno Musi. Ele só apresenta números ruins. Mas como é que é mantido? Um profissional que... Precisamos saber o que está por trás dessas declarações que são meio que pro forma. Então amanhã nós vamos saber do dono, quem está à frente do clube, tudo que anda acontecendo dentro do clube. E saber para onde vai. É que o Valu hoje foi preciso lá na rádio. Primeiro, se reconhecer o tamanho do problema e saber que rota nós vamos usar a partir de agora para tirar o Atlético dessa situação. E, para fechar, eu não falo mais nada no programa até o final. Quando você faz uma análise e classifica, como o Atlético está classificado, na análise da Galápagos com a letra D, que é a pior da classificação, como é que o mercado olha para o Atlético? Como é que o mercado publicitário olha para o Atlético? Como é que o mercado de atletas e de empresários, como é que eles olham para o Atlético? Né? Então, esse é o ponto. E como é que os jogadores dentro do clube assistem a tudo isso? Né? Com atrasos e etc e tal. E isso na maior lisura que a gente está falando aqui, no maior cuidado. O relatório Convocados revela que o Atlético de 19 a 22, né, para pagar a dívida do clube, ele foi revelado, e esse, inclusive, relatório aí, vai ser o assunto da entrevista do Rafael Menin de amanhã, que é o acionista, é um dos assuntos, né, que é o acionista principal hoje do Atlético. Perdão, Galante. Olha só, sobre essa coletiva, eu acho que da mesma forma que a gente critica algumas coisas, a gente tem que também ponderar o lado positivo. A gente bateu muito aqui no programa da diretoria do Atlético se pronunciar. Eu, particularmente, no meu canal do YouTube, então, todos os dias. Porque eu acho que o torcedor do Atlético precisa de uma explicação. Não estou esperando que o Atlético amanhã vá lá e fale que está tudo lindo e maravilhoso ou que o problema vai ser solucionado. Mas sim que ele esclareça para o seu torcedor a real situação do clube. Muitos aqui vão falar, mas todo mundo sabe que o clube está quebrado, que o clube está isso. Mas o torcedor precisa ouvir da boca do dono qual é a situação, qual é o caminho que vai ser seguido, como o Valu falou, né? Até para poder não criar expectativa onde não tem. O torcedor do Atlético está cansado de promessas que não são cumpridas. Isso ficou uma marca no torcedor. Então chegar amanhã, e o que eu espero é uma clareza. Se o Atlético não tiver condição de poder contratar, que fale isso pro seu torcedor, que ele entenda que o time vai ser esse e que ele apoie esse time, já que é o que tem. Agora,
alguns detalhes que eu acho que podem também ser mostrados para o torcedor, porque a gente que conversa até com esses dirigentes, eu sei que eles estão incomodados com a dívida, mas muitos torcedores acham que não. Quando eles ficam devendo clubes como o Atleta devendo, às vezes passa a imagem para o torcedor que o Atleta não está nem aí. Eu sei que eles estão aí, mas eles têm que expor isso para o torcedor, porque o torcedor às vezes acha que o Atleta é deixado de lado, porque eles têm outras empresas. Eu já falei, como eu converso com as pessoas, com essas pessoas, eu sei o que eles sentem, mas não sou eu que tenho que saber, né? É o torcedor que tem que saber. Então a oportunidade é essa. Espero que o Atleta seja claro, objetivo, direto, mas torcedor, não espere amanhã que vai vir uma solução, de que tudo vai resolver, que vão anunciar, que vai ter um aporte gigantesco e que a coisa vai ser resolvida e que nessa janela o Atlético vai fazer grandes contratações. Não crie essa expectativa, porque os números estão aí. E só para fechar, nesse relatório aí, o que me chama a atenção tudo é projetado em cima da receita que o Atlético teve ano passado, que foi um recorde de receitas, mas chegou no final de uma Copa do Brasil e de uma Libertadores, teve um aumento, inclusive na taxa de televisão. O Atlético esse ano não está na Libertadores, vai cair, né? Aumentou também o percentual da bilheteria de 52% do valor arrecadado, mas nós já ficamos quantos jogos sem jogar na Arena MRV agora? E jogos decisivos, será que nós vamos ter? Como é que está o nível da torcida em relação ao time? Então, a tendência é que a coisa esse ano não seja como foi do ano passado. Então, torcedor, não crie muita expectativa e parabéns à diretoria. Isso aí, fale a verdade, é isso que o torcedor quer ouvir. Mas eu acho que tinha que aparecer alguma coisa, Galante, no sentido de o Atlético tem um caminho até 2030, estou falando aqui 5 anos, para tentar equacionar as suas dívidas e o caminho vai ser esse. E não adianta falar que o caminho vai ser a venda de atletas, valorização da marca, trazer mais patrocinadores, porque a gente está falando, o Atlético acabou de vir de um ano de uma das suas maiores arrecadações na história, que foi o ano de 24. Algo que seja realmente sustentável, né? Para não precisar de chegar, eventualmente, igual fez esse ano, e de colocar para anos à frente um novo comunicado, digamos assim. Eu acho que o Atlético tinha que apresentar para o seu torcedor, não é para nós que trabalhamos na imprensa, o que vai ser feito dentro dos próximos 5 anos, qual que seria a situação do Atlético em 2030 com relação a isso. Tem um trecho da matéria do GE, Tim, que... Calma que você vai falar. Não, tranquilo, de boa. Só para servir de subsídio para você. Não, aqui, nós temos tempo, hoje está tranquilo. Tá de boa. Está nervoso? Um pouco. Ansioso. Está ansioso? Faz parte. Sexta-feira, né? Tem um trecho da matéria. Tem um trecho da matéria do GE que diz que o estudo aponta que o Atlético não tem utilizado o dinheiro de transferências de atletas para diminuir as dívidas e que no período entre 20 e 24, entre 2020 e 2024, o clube lucrou 450 milhões de reais em vendas de jogadores, mas a dívida líquida bateu em mais de 1 bilhão no período. É mais um assunto bom, né, para ser debatido amanhã. Você está trazendo números aí. O Thiago também fez um ótimo levantamento lá durante o programa lá na rádio, falando a respeito da dívida do Atlético, que era de 746 milhões em 2019. Né, o levantamento foi apresentado em 2020, foi um ano da virada ali do Atlético. Então, em 2019, a dívida do Atlético era de 746 milhões. E hoje a gente depara o Atlético com essas dívidas altíssimas. De lá para cá se passaram 6 temporadas. Né? O Atlético hoje bate na casa aí de 2 bilhões,3. Né? Então, é muita coisa. Lembrando que o Atlético tem de dívidas de curto prazo para a temporada, para o ano que vem, 1,1 bilhão para pagar, então é muita coisa. Os montantes do Atlético vão se acumulando. A gente também levantou o dado também da Arena MRV, que ela no primeiro momento foi orçada próximo a 400 milhões, ela bate também quase 750 milhões de reais que foram gastos com ela, e também teve a parte ainda do aporte que foi feito também na Arena MRV de 350 milhões. Então aí você vê toda essa diferença se aproximando a esses números que a gente acabou de colocar e trazer dos momentos que o Atlético passou em temporadas de 2019, que já era um caos para o torcedor atleticano, ver todos os atrasos, ver a dívida aumentando. Então hoje imagina como que está o coração e a cabeça do torcedor atleticano quando vê esses valores aproximando de 2,3 bilhões. Então é um escárnio, é muito, muito, muito grave. E que bom
que nós aqui no programa cobramos bastante, pedimos, né? Cobrar não, a gente não cobrou nada do Atlético, a gente pediu que o Atlético viesse a público para falar, e não falar com o Jornal Y ou com o Rádio Z, falar-se abertamente aos jornalistas. Então que na coletiva de amanhã, você jornalista que vai acompanhar, elabore sua pergunta e leve até o Rafael Menin para que ele responda da melhor maneira possível e que deixe claro para o torcedor, como o Breno muito bem falou, como o Valu já falou, como o Thiago falou, o Everton também trouxe, que o esclarecimento ele não é para nós, o esclarecimento é para toda uma torcida. Rapaziada, então tá aí, né? A vida do Atlético não tá fácil não, a má administração, né? Sai contratando, e eu lembro que eu falava disso lá no canal principal há muito tempo atrás. Atlético só contrata. Lá pra 2021, 2022, comecei a falar isso. Ó, o Atlético tá trazendo só cara caro, só jogador caro, e não tem condições, não tem torcida desse tamanho pra ficar pagando esse elenco, não. E o ano que não conquistar nada, lascou pra eles, dito e feito. Ano passado não conquistou nada. Então esse ano tá fora da Libertadores, não tem receita suficiente. É aquilo, né? E eu fico me perguntando ainda como é que eles querem contratar o Alan de volta, rapaz. Alan aceitaria deixar o Flamengo para voltar ao Atlético Mineiro, diz Portal. Com a janela de transferência aberta para o Flamengo, tenta manter aí a base do elenco devido à disputa do Mundial de Clubes, né? Contudo, a ida do Gerson para o Zenit da Rússia, o Flamengo pode perder também o meia Alan, e voltando ao Atlético. Cara, o Atlético não paga. Vai contratar quem? Foi um alívio para o Atlético Mineiro quando o Flamengo trouxe o Alan, em 2023, se eu não me engano, que o Alan veio para o Flamengo. Foi um alívio para o Atlético Mineiro que o Flamengo pagou 35 milhões. 35 milhões. Foi em julho de 2023. O Flamengo pagou em torno de 35 milhões de reais para o Alan, lá no Atlético. Então, assim, aliviou e muito na época, né? Essa questão aí financeira pro Atlético Mineiro. Mas o Flamengo não tem mais ninguém para contratar do Atlético Mineiro para poder dar essa moralzinha, não. Os caras têm que se virar também. Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários. O Atlético Mineiro que é adversário do Flamengo aí na Copa do Brasil, né? O Flamengo ajudar a enterrar aí de vez o Atlético Mineiro aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.